nosso culto online. Bem-vindo a todos que estão conosco aqui nesse momento. Deus tem um projeto, um plano para tudo. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é fiel, Ele pode todas as coisas. Conferindo aqui o meu retorno aqui para ficar tudo ok. Amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Domingo nós falaremos sobre isso no nosso culto. Ontem eu dei uma aula para o pessoal da equipe do Overdose, o pessoal da Colômbia, 2 horas de aula, das 6 da noite ontem até as 8 da noite. Eu estava com eles em uma videoconferência pelo Zoom, que é um aplicativo que a gente tem usado para reuniões. E nessa videoconferência nós tratamos um tema interessante. Nós falamos sobre a visão profética para esses dias. Eu vou pregar sobre isso domingo. Foi um manto de revelação tremendo, assim. Deus fluiu de uma maneira poderosa. Foi extraordinário, foi tremendo. E vai ter a mesma escola, um aviso para os nossos discípulos, tá? Vai ter a mesma escola agora em português. Então, todo o pessoal aí que quiser participar da escola, eles estão chamando de atualização profética. Então fica ligado aí que a gente vai estar passando as diretrizes de como participar e as aulas que vão ter, os horários, eles vão passar para a gente tudo antes. Eu vou estar dando novamente essa mesma aula, repetindo aqui para o Brasil, em português. E o desafio ontem foi falar 2 horas em espanhol. Nossa, foi um desafio grande. E foi tremendo, Deus fez assim, coisas poderosas. E a pastora está dando shalom aí a todos, né? Estou vendo aqui na outra tela aqui, a sala de vídeo. Então, shalom aí a todos. Dá um shalom aí, igreja de Cristo. Solta um beijo para ele. Saudade de todos, saudade dos meus velhinhos, Floro, LN. Saudade dos meus pequeninos, Israel, Eric, um beijo, Eric. Eric está assistindo aí com certeza, com Eri, com Lari. Saudade de todos aí que estão muito tempo sem se ver. Domingo estamos juntos, nosso culto. E aí domingo eu quero liberar essa palavra para você, essa palavra que a gente vai estar falando sobre a visão profética de Deus para esses dias. Como é que nós podemos nos enquadrar naquilo que Deus está fazendo nesses dias. Quero dizer para vocês que nada está fora do controle do Abba, do nosso Pai. Ele continua no trono, Ele continua reinando, Ele continua soberano, Ele continua poderoso e Ele tem o controle de todas as coisas. E Jesus, Ele sempre tem falado à igreja sobre situações que vão acontecer, que vão revelar onde está a verdade, vão revelar realmente quem somos em Deus e tudo que Deus espera de nós. Esse é um tempo, uma das palavras que eu tenho falado aqui na Igreja de Cristo, e eu tenho dito o seguinte: esse é um tempo de aprendizado. Amém? Estamos aprendendo. E Deus está fazendo coisas que só Ele pode fazer, para que tudo se ajuste da maneira que Ele quer. Então é um tempo de aprendizado para a igreja. Hoje eu recebi no meu WhatsApp, não sei se é totalmente verdade, eu estou analisando ainda, mas algumas das pessoas que me enviaram são pessoas muito confiáveis, de que está tramitando uma lei no Congresso para que as igrejas fiquem fechadas até dezembro. Eu não acredito que seja totalmente verdade, até porque a ordem do presidente da República foi que as igrejas permanecessem abertas. Mas segundo essa lei, podem ficar abertas, mas não vai poder fazer cultos. Vai poder apenas estar servindo as pessoas. E aí a ideia é que eles querem estender até dezembro. E eu não acredito que seja totalmente verdade, mas se for, é uma oportunidade que nós temos de reaprender a igreja, reaprender a ser igreja, de reaprender a viver igreja. E de voltar às casas, de voltar ao lar, de voltar às famílias, de voltar a nos congregar em casa. Olha aí. Então está sendo um desafio muito grande esses dias. E eu quero hoje compartilhar com vocês Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, onde nós iremos falar um pouco sobre tudo que Deus está fazendo nesses dias,
tudo que Deus está realizando nesses dias e o propósito pelo qual Deus está se manifestando nesses dias. Então, Hebreus 10, eu quero ler com vocês e quero destacar alguns versículos que a gente vai falar hoje, que vão com certeza trazer entendimento daquilo que Deus quer realizar em nós e através de nós. E aí eu quero ler a partir do versículo de número 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, eu e você, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem e perseveram para a conservação da alma. Esse texto ele é interessante porque ele traz o entendimento de que tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, tem um propósito divino de nos levar à perseverança. Nós falamos domingo e na quinta-feira passada também sobre a importância de perseverarmos. Falamos na parábola, né, de Lucas 18. Deixa eu só encontrar aqui uma referência. Na parábola de Lucas 18. E nessa parábola que nós citamos, nós falamos sobre a questão da perseverança. Essa é uma palavra que está queimando no meu coração. O Espírito Santo está falando muito comigo sobre essa questão de nós perseverarmos na fé. Importante perseverar na fé nesses dias, importante estar firme na fé esses dias, porque Deus está abalando todas as estruturas da terra. Está acontecendo um sacudimento divino na terra. Para nos ensinar a ser igreja como Deus quer, para nos fazer refletir nossos valores familiares, espirituais. Uma das promessas de restauração dos últimos dias é que Deus iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E aqui o texto que nós lemos diz que nós devemos ter paciência, para que depois de que nós venhamos fazer a vontade de Deus, nós possamos alcançar a promessa. Ele não está falando aqui de uma promessa pessoal, uma promessa específica para uma pessoa específica. Ele está falando aqui da promessa da redenção, da promessa da eternidade, da promessa da volta de Jesus, da promessa de nos encontrarmos com Ele. E ele está dizendo o seguinte: olha, vocês vão entender, vocês precisam entender que não serão dias fáceis, vocês precisam entender que serão dias difíceis. E que vocês precisam ter paciência. E aí a gente pergunta, como ter paciência? Nós aprendemos por meio de Romanos capítulo 5, que o ingrediente, a matéria-prima da paciência, Romanos deixa isso bem claro, Romanos capítulo 5, que a matéria-prima da paciência é a tribulação. Ele diz lá em Romanos capítulo 5, quero ler esse texto com vocês, né, para a gente não ficar só na fala. Romanos capítulo 5, diz assim: não somente isso, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, as lutas, é que produz a paciência. Então, eu acho que uma das características que mais tem sido testada nesses dias na vida de todos, não somente dos irmãos da igreja, mas de todas as pessoas, é a paciência. Está faltando paciência já em muitas casas, está faltando paciência já em muitas vidas, e aqui a exortação de Deus é para que nós venhamos manter a nossa paciência. E qual é a maneira para manter a paciência? É entender que Deus está no controle. E não só isso, ele diz assim, um pouquinho de tempo, e o que há de vir não tardará. O que há de vir não fala somente da vinda de Jesus, aqui especificamente está falando da vinda dele, mas Deus virá em nosso socorro, ele virá em nossa ajuda nesses dias. Está parecendo que está demorando, né? Tem pessoas que dizem assim,
parece que não vai passar esses dias de quarentena, as coisas estão assim. Querido, espere em Deus, Deus está no controle de tudo. Eu tenho profetizado, tenho crido, abril é o mês da Páscoa, é o mês da redenção, é o mês da libertação, é o mês do romper a escravidão. Então, até o final de abril, tudo vai estar resolvido. Tudo. Essa situação de coronavírus vai ter sido resolvida no Brasil e vai restar um pouquinho de fogo estranho, né? Que serão o pessoal da mídia querendo manter o pavor, querendo manter o foco. Nós vimos agora aí a guerra que foi para liberar um remédio que cura, né? Interessante. Que dificuldade para liberar a cura. Tudo para prejudicar o governo federal de alguma maneira. E nós, como Igreja de Cristo, onde é que nós devemos ficar nessa história? Nós devemos entender o que está no versículo de número 38, que diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vocês que caminham comigo, que caminham no Evangelho conosco na Igreja de Cristo, sabem que nós temos um ensinamento sobre fé muito poderoso. E nesse ensinamento sobre fé, nós temos dito que o maior inimigo da fé não é a dúvida. A dúvida, muitas vezes, é um parâmetro para você acreditar em algo. Antes de você crer, você fica em dúvida, você fica confuso e depois você chega à luz, muitas vezes. O maior inimigo da fé é a lógica. E toda lógica, ela é inimiga da fé. E a gente tem visto que hoje, do ponto de vista lógico, do ponto de vista humano, as coisas só tendem a piorar. Mas sabe qual é a palavra que eu carrego no meu coração? A palavra da fé. E a palavra da fé, ela contraria a lógica. Sabe por quê? Porque a palavra profética não respeita o impossível. A palavra profética não reconhece as impossibilidades. A palavra profética ignora as más notícias. A palavra da fé ignora as circunstâncias, porque eu não vivo pelo que eu vejo, nem pelo que eu ouço, eu vivo pelo que eu creio. E você? Você vive pelo que crê? O justo viverá da fé. E se ele recuar, e aí eu digo, nem um passo atrás, vamos seguir caminhando firmes, confiantes de que Jesus vai nos levar a um nível de vitória que nós ainda não experimentamos e que mesmo que venha um tempo de crise econômica, mesmo que venha um tempo de crise em qualquer área que seja, nós iremos liberar a palavra da fé. E liberando a palavra da fé, nós vamos chamar à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Eu sou esse justo que vive pela fé, você é essa pessoa que vive pela fé. Ah, mas agora está difícil, se já estava... Hoje eu atendi uma pessoa e disse, se já estava difícil, agora as coisas estão piores ainda. As coisas sempre estarão pior para aquele que não decidir caminhar pela fé. Mas o que decide caminhar pela fé contraria a lógica, contraria toda estimativa de derrota, de perda, de sofrimento, de medo, de doença, contraria tudo e se apega naquilo que o Eterno pode fazer. Então você, discípulo querido, você que está nos assistindo, que é de outra igreja, vocês que são daqui, nosso Ministério Igreja de Cristo, a palavra de Deus para nós é: permaneça firme na fé. Libera sobre os céus da tua casa a palavra de cura. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Libera sobre as suas finanças, mantenha a fidelidade para você ter legitimidade para liberar. Se você estava falando ontem com Rose, minha esposa, dizendo assim, que coisa linda o nosso povo, né? Quero falar aqui diante das redes sociais e honrar esse povo que caminha conosco, que é um povo fiel. Independente de estar vindo ou não aos cultos, mantenha a sua fidelidade em dízimos e ofertas, primícias. E nós somos pastores abençoados por ter pessoas fiéis como vocês. E você que tem mantido a sua fidelidade, libera sobre as suas finanças o decreto de fé. Mas de onde virá? Não importa de onde virá, virá. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Aquele que prometeu não disse que Deus não disse que seu sustento, seu salário viria, sua provisão viria do seu salário. Ele nunca disse isso. Nunca foi essa a promessa de que você, né? Mas está escrito lá que do suor do seu rosto o homem comerá. Isso foi uma maldição lançada. Toda maldição foi quebrada em Cristo. Quer dizer que eu não tenho que trabalhar mais? Não, eu preciso trabalhar, mas eu preciso entender que não é o meu trabalho que me sustenta. Segundo aquilo que está escrito em Filipenses 4,19, e lá está escrito dizendo assim, que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, o meu Deus, não o meu salário,
O meu Deus, não o meu emprego. O meu Deus, não quanto eu ganho. O meu Deus, não quanto eu tenho no banco. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória. E aí eu quero dizer para você que nos celeiros do Senhor não existe escassez de provisão, não existe crise, não existe nada. Nos celeiros do Senhor existe provisão abundante. Ele é o Deus que faz chover pão no deserto. Ele é o Deus que multiplica pães, que faz de 5 pães e 2 peixinhos alimento de uma multidão. Então, por que eu vou temer? Por que eu vou ficar temeroso? Não, o meu papel é fazer como Ezequiel fez diante do vale de ossos secos. A minha pergunta para você é, ossos têm ouvido? Não tem, ossos não ouvem. Mas quando o Senhor diz para Ezequiel, Ezequiel profetiza sobre os ossos, ele poderia responder diante da lógica para o Eterno e dizer, Pai, ossos não têm ouvido, ossos não ouvem. Mas Ezequiel ignorou a lógica, Ezequiel ignorou o que estava diante dos olhos dele, e ignorando aquilo que estava diante dos olhos dele, Ezequiel liberou a palavra profética e os ossos secos se tornaram um exército muito poderoso. Então, diante desses dias de dificuldades e desafios, eu quero chamar você, discípulo querido, você filho de Deus, para profetizar sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua saúde, sobre seus negócios, dizendo, Senhor, eu creio que vai acontecer milagres, eu creio que a provisão virá do Senhor, não dos homens, do Senhor. O Senhor vai fazer como o Senhor quiser, mas o Senhor vai fazer. Por que nós precisamos permanecer na fé? Porque ele disse que o justo não deve recuar, não deve dar um passo atrás. Nós vamos seguir rompendo em fé, vivendo e rompendo em fé. Acreditando no milagre, acreditando na provisão, acreditando na bondade de Deus, acreditando no cuidado de Deus, acreditando que Deus é fiel e que Ele não muda, né? Como diz a canção linda da Extra, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide minta, Ele vai estar ali fazendo aquilo que Ele tem que fazer, porque Ele é Deus. Então, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Por que eu tenho que permanecer firme? Deixa eu te falar por quê. Porque Hebreus 12, 27 diz assim, ó, a palavra diz, ainda uma vez mais, mostra a mudança de todas as coisas móveis, coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Há uma versão que diz assim, uma vez mais, abalarei os céus, para que as coisas que são móveis caiam, e as coisas que são eternas se estabeleçam. Então Deus está abalando as nações, sim, está abalando, com juízo, com punição? Não. Nós estamos vivendo um tempo de restauração. E nesse tempo de restauração, Deus está fazendo com que coisas aconteçam. Ele está permitindo com que aconteçam algumas coisas. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos permanecer firmes. Nós vamos permanecer na fé. Nós vamos permanecer profetizando, porque o justo viverá da fé. O justo não viverá das notícias que a Globo dá. O justo não viverá das notícias que a Rede TV, a Band dá. O justo não viverá do jornal, o justo viverá da fé. O manual que nos guia é aqui, a palavra de Deus, querido. Então, tira os seus ouvidos daquilo que está sendo dito na televisão. A previsão dizia que até o dia 6 de abril, 5.447 pessoas teriam morrido no Brasil. A igreja se levantou em oração, a igreja começou a clamar, a igreja começou a se unir em oração. Não morreu 500 pessoas até o dia 5. E os números que estão sendo relatados de morte já foi provado de que muitos deles são mentirosos. Mas qual é a ideia do inimigo nesse momento? É usar pessoas de influência na mídia para tentar trazer medo, pavor, para tentar trazer um assombro sobre as pessoas. Mas eu e você, filhos de Deus, nós precisamos nos manter firmes. Fazendo o que, pastor? Profetizando. Liberando a palavra profética sobre sua casa, sobre sua família, liberando a palavra profética sobre suas finanças, liberando a palavra profética sobre sua casa, liberando a palavra profética dizendo, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará. Deus vai suprir todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. É nesse momento que nós vamos nos levantar em fé e contrariar toda a lógica humana, contrariar toda a lógica circunstancial, dizendo que nós cremos na ação poderosa do nosso Deus. Então eu quero que você fique com essa palavra no seu coração nesse dia. Quero que você guarde essa palavra, discípulos queridos aqui da Igreja de Cristo. Guarda essa palavra no coração, profetiza sobre a casa. Eu profetizo agora sobre a casa de cada um de vocês, de que vai haver provisão suficiente, de que vai haver saúde constante, de que vai haver milagres.
Eu libero essa palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua família. E se tem alguém que está assistindo agora, que está doente, que os anjos do Senhor entrem agora na sua casa, liberando cura, tocando você com cura nessa hora, em nome de Jesus. Se tem alguém que está agora assistindo, que está tendo necessidades, Senhor agora vai trazer provisão sobre a sua casa, vai levantar pessoas, vai fazer o milagre acontecer na sua família. Aquilo que parece impossível aos seus olhos vai acontecer. Eu creio. Você crê? Então vamos orar. Amém? Vamos orar sobre essa palavra e vamos contrariar a lógica. Contrariar toda a lógica humana dizendo que o Senhor reina, Ele está no trono e o justo viverá da fé. Tem alguém aí que vive pela fé? A pergunta de domingo na pregação foi: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Achará a minha fé. Lembra disso? Domingo nós pregamos sobre isso. Então você, querido, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Escreve aí nos comentários: achará a minha fé, a minha, Joaldo Almeida, a minha fé. Eu estou na fé, porque o justo viverá da fé. Contrariando toda a lógica, eu estou crendo em milagres. Contrariando toda a lógica, eu estou crendo na cura. Contrariando toda a lógica, eu estou crendo na manifestação do poder de Deus, porque Ele reina, Ele vive, e o caminho de Deus é em meio à tormenta, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso eu estou profetizando vida, paz, fé, abundância na sua vida, nesses dias onde tudo anuncia o contrário. Nós profetizamos bênção. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Eterno, com o Deus Todo-Poderoso. Vamos falar com Ele. Aleluia, Jesus. Nós cremos, Pai. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Os céus serão abalados. E tudo aquilo que tiver que cair, vai cair diante da Tua presença. Mas o Senhor vai levantar os fundamentos eternos sobre a igreja, sobre as nossas casas, sobre a nossa família. O Senhor vai estabelecer o Teu governo eterno. E agora eu quero abençoar cada família, cada lar, cada pessoa que está assistindo, que vai assistir essa ministração, declarando que sobre ela, sobre a casa dela, virá um tempo de paz, um tempo de bonança. Declarando que sobre ela, sobre a casa dela, se estabelecerá um tempo novo, que mesmo em toda a crise anunciada, nós veremos e viveremos milagres, porque o Senhor é o mesmo ontem. O Senhor opera no caos, fazendo coisas novas acontecerem. E eu chamo agora sobre a casa, sobre a família dessa pessoa. Se tem alguém enfermo, se tem alguém doente, seja por qualquer tipo de enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos vida sendo soprada nessa casa, nesse lar, nessa família. Declaramos vida de Deus, provisão divina. Declaramos o poder do Espírito operando nessa casa, operando nesse lar, operando nessa família, trazendo sobre os filhos de Deus dessa casa a necessidade sendo suprida pelas riquezas em glória do Senhor. Que essa casa seja repleta da abundante vida de Yeshua, o nosso Jesus querido, o Rei dos Reis, Yeshua HaMashiach, aquele que morreu por nós na cruz. É sobre esse nome que nós liberamos a vida e profetizamos. Você que está aí, receba na sua vida, receba na sua família tempo de cura. Nós oramos por aqueles que estão em nosso meio, que precisam de um milagre de cura, que venha esse milagre sobre eles e que se estabeleça o novo de Deus e o tempo de Deus sobre essa vida, sobre essa família, sobre essa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E agora... Se estivéssemos ao vivo, ou se estivéssemos aqui na nossa igreja, todas as vezes que a gente vai ofertar, a gente dá esse grito de vitória, né? Nós ensinamos aqui para os nossos discípulos que ofertar é um momento de alegria e louvor ao Senhor. Então sempre quando a gente vai ofertar, a gente grita bem alto: e agora? E as pessoas respondem: vamos ofertar. Então que você possa abençoar o seu pastor, sua igreja. Se você não está indo congregar, mantenha a sua fidelidade, pede a conta da igreja, do pastor, faz o depósito, oferta. Nós temos feito isso aqui, nossos filhos espirituais têm nos honrado muito. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela fidelidade dos nossos discípulos, que tem sido bênção. E você que assiste as ministrações, que acompanha esse ministério, se quiser também ofertar em nosso ministério, deixa Deus te usar, fica à vontade. Se você não é obrigado a fazer isso, nenhuma semeadura é obrigatória, mas a colheita com certeza ela vem, tá bom? Quero encerrar o nosso culto online avisando que sábado nós teremos uma programação toda especial.
Sábado nós teremos a primeira etapa do nosso webinário Blindagem Emocional. É uma jornada, um caminho. Jornada fala de uma caminhada, uma jornada blindagem emocional, onde nós estaremos fazendo um webinário. Vai ser transmitido pelo YouTube. Já estamos com quase 10 inscritos, são apenas 30 vagas, né? Então nós estamos acreditando que vamos preencher aí as 30 pessoas e ter os 30 alunos aí que vão fazer o nosso webinário. Já estamos com 10 ou 12 pessoas, então faltam apenas 18 pessoas para se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, chama no WhatsApp, você que tem nosso WhatsApp, senão deixa no comentário aí que a gente entra em contato. Mas esse webinário Blindagem Emocional é tremendo. Queridos, vai ser uma maneira de você aprender a blindar suas emoções. Querido Ivan que está aí assistindo, faz esse webinário, Ivan, benção demais. Tarcísio, faz esse webinário, vai ser bênção demais. A gente vai transmitir pelo YouTube. Aí as pessoas falam, pastor, mas sábado eu não vou poder, já tenho um compromisso. Presta bem atenção, será ao vivo pelo YouTube, mas você que fizer a sua inscrição, fica com o link na sua mão e você pode assistir quando você quiser. Não necessariamente você precisa assistir ao vivo. A oportunidade de assistir ao vivo é bom porque você pode fazer perguntas, tirar dúvidas, mas nós criamos um grupo exclusivo no WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp, né? Queria pedir aí a Diego Torres, se estiver assistindo aí, ou Rai também, que postasse aí nos comentários da nossa live o link de inscrição para aqueles que querem se inscrever. E aí o pessoal da igreja que desejar fazer também, eu recomendo que faça, porque é muito bom esse webinário. Nós estamos trabalhando nele já há algum tempo. Nós já fizemos 3 aulas grátis, né? A primeira aula foi a maldição da expectativa, a segunda foi estabeleça limites nos seus relacionamentos. Não, 4 aulas. Fizemos a quarta, que foi a terceira, que foi dependência emocional, e a quarta aula, que foi como lidar com pessoas tóxicas. O áudio ficou um pouco ruim, eu fiz uma edição hoje no YouTube, cortei essa parte que estava ruim, a pilha do microfone estava falhando e aí ficou ruim. E nós vamos refazer essa aula grátis, né, das pessoas tóxicas, como lidar com pessoas tóxicas, como identificar pessoas tóxicas. Na terça-feira a gente vai refazer essa aula. Então você, querido, que nos acompanha aqui nas redes sociais, quero te pedir que você divulga aí esse webinário, mesmo que se você não vai fazer, divulga aí para as pessoas, convida a gente aí, vai ser bênção. Nós vamos montar um grupo de apoio pelo WhatsApp para acompanhar pessoas. Quando você faz o curso, você tem direito a um gabinete online, que é a oportunidade de você estar passando por um momento de ministração, sendo ouvido, sendo aconselhado, sendo direcionado. Então eu espero que Deus te abençoe grandemente. Obrigado. Hoje é quinta-feira. Semana que vem já voltamos com o nosso culto aqui na igreja. Vai ser transmitido também online. E os irmãos que não puderem sair de casa, que ainda estão em quarentena, assistem online. Os que puderem vir, venha para o culto receber na presença aqui pessoalmente. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Saudade de todos, saudade da igreja. É muito bom ser igreja com vocês. Saudade dos meninos correndo da igreja. Saudade de todos, do irmão Flora, irmã Eliane, que são nossos velhinhos, que não têm vindo, né? Que saudade. Saudade aí dos pastores todos. Saudades aí de toda a equipe da Igreja de Cristo. E saudade de ceiar com vocês, de comer junto com vocês. E vamos romper em fé, tá bom? Um beijo a todos. Amo vocês. Um beijo no coração. Graça e paz.